Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita de Caridade Joana de Ângeles, de Sarandi. Temos mais uma live de domingo. É uma live muito especial, que hoje é Dia das Mães, né? Mais uma vez, a gente agradece o convite da direção da casa. E hoje, nesse domingo especial, a gente vai fazer uma reflexão sobre uma mulher muito especial, uma grande cristã. E para a gente começar, vamos para uma prece. Deus, de infinito amor, carinho, misericórdia, abençoa a nossa reflexão da noite. Ajuda-nos, Pai amado, a fazermos a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral. Ajuda-nos a praticarmos a sua lei divina que o Senhor nos envia através da doutrina espírita. Nós o amamos muito, agradecemos por tudo. Então, gente, nesse domingo especial de Dia das Mães, vamos falar de uma grande mãe, podemos assim dizer. A história de Maria Madalena, para mim, uma das maiores figuras femininas que já pisaram aqui na nossa terra, nosso planeta amado. A história de Madalena é a história da grande cristã. E ela começa, a gente vai contar com as nossas palavras, depois fazer uma breve reflexão. Ela começa quando ela ainda era muito jovem, já uma menina muito bela, loira, de olhos azuis. Ela vai com os pais a Jerusalém, conhecer a cidade. E quando ela chega lá, ela vê um daqueles anunciadores do templo dizendo que era chegado os dias do Senhor, que o Messias estava para chegar. E aquilo marca ela, porque esse anunciador fala que o Messias viria para trazer a era de amor. E aquilo grava no coração dela. Passam-se 1 ou 2 anos e os pais dela morrem. Ela ainda muito jovem, na adolescência, com 11, 12 anos de idade, acaba sendo levada para a prostituição. Ela acaba sendo arrastada por essa vida. Passam-se os anos e ela se torna a grande Maria de Magdala. Na cidade de Magdala, ela possuía um castelo belíssimo, cheio de escravos. Era muito comum na época isso. Que a serviam. Com ela tinha de tudo do bom e do melhor. Os maiores príncipes, os maiores sacerdotes, aqueles mais ricos, todos a visitavam. Ela era a grande meretriz da época, podemos assim dizer. Porém, ela não era nem um pouco feliz. Ela sofria. Aquela vida de fartura e de bonança cobrava um preço muito caro dela. E ela não conseguia a felicidade. Um belo dia, enquanto ela fazia um passeio pelas ruas, um leproso se aproxima da carruagem dela e pede uma ajuda a ela. E ela diz, mas para que tu quer ajuda? E ele diz, o Messias está na cidade. Eu preciso de dinheiro para mim poder me transportar, porque o Messias estava numa cidade perto. E ela diz, mas tu acredita nisso? E ele diz, eu tenho certeza. O Messias é Jesus e ele está entre nós. E ele vai me curar da lepra. E ela diz assim, pobre, vou fazer o seguinte, vou te dar uma moeda. Se ele te curar, você volta aqui para me avisar. E ele disse que sim, prometeu isso a ela. Passaram-se 1 semana, 2 semanas, 2 meses.
Um belo dia, bate na porta dela novamente, aquele homem curado. E ela então se impressiona, não queria recebê-lo. E ele diz que era necessário, que Jesus de Nazaré estava na cidade dela, a poucos quilômetros, pouca distância. E que se ela quisesse ir conhecê-lo, aquela era a noite. E Maria Magdala fica muito impressionada, não acreditava mais. Porque os messias que pregavam o amor, o cuidado daquela época, nenhum pregava o perdão, nenhum acreditava na redenção. Eles fugiam de mulheres como ela, ou se deitavam com elas. E esse leproso curado avisa ela que o Jesus era diferente, que ela fosse conhecer ele. E que aquela era a noite. Tinha que ser aquela noite, porque o Cristo jamais pousava no mesmo lugar. Então ela, profundamente emocionada, com dois corações, podemos dizer assim, ela vai ao encontro de Jesus. Quando ela chega, Jesus olha e diz: Maria, por que demoraste? E ali começa todo um diálogo. Jesus não a reprime. Jesus a ama, a ampara. Fala para ela da maternidade, que todos têm propósito. E ela diz que, coitada dela, mesmo sendo uma mulher da vida, nunca engravidara. E ele diz que a verdadeira maternidade não é amar a carne, é amar o espírito imortal. A verdadeira maternidade é amar a todos. É possível ser mãe da carne do próximo, como ele fala para ela. E que se ela amasse de verdade, ela ia encontrar a felicidade e o amor. Ela ia encontrar um sentido de viver. E Maria Magdala não pensa duas vezes. Ela volta e vende o seu palácio, entrega tudo para os servos e sai. Atravessa novamente, chega perto de Jesus e lava os pés dele com choro. E dali em diante, ela segue o rumo. Ela segue o Cristo todo o tempo, até a crucificação. Quando todos os apóstolos, com exceção de João, fugiram, Pedro nega Jesus 3 vezes, os outros todos fogem. João acompanha até o fim. João, Maria de Magdala, Joana de Cusa e Nossa Senhora, a mãe do Cristo. São as 4 pessoas que acompanham Jesus até o fim. E 3 dias depois, na sexta-feira, ele é crucificado. E no domingo, ele aparece novamente para quem? Para ela, Maria de Magdala. Por que para ela? Porque ela é o maior exemplo do que é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo não é para anjos. Jesus não mandou o cristianismo para consertar o que estava certo, para consertar a perfeição. O verdadeiro cristianismo, ele é transformação moral. Por isso, meus irmãos, se nessa existência a gente está próximo à doutrina espírita, entendam, nós temos muitas coisas para arrumar. Nós necessitamos fazer a nossa reforma íntima. A gente não pode ficar naquele pedestal de achar que a gente é perfeito. Pelo amor de Deus, não cometam esse erro. Kardec fala, a questão belíssima da 642, que ele fala, para agradar a Deus, não basta fazer o mal. Para agradar a Deus é necessário fazer o bem. Os locais de dor do mundo espiritual estão cheios
daqueles que conhecem a lei divina, mas que não fazem a sua mudança. Maria de Magdala é o grande exemplo do cristianismo. Ela amou e se transformou. A pecadora se transforma no maior exemplo de transformação moral. E não para por aí. Porque quando Jesus aparece para ela, os apóstolos não acreditam. Para ti, diz Pedro, para ti o Cristo Mestre vai aparecer? Por que não para Maria? Por que não para Nossa Senhora? Por que não para o João? Mas para ti, Maria de Magdala. E ela fica muito chateada. E depois, quando os apóstolos se dividem e saem a evangelizar, depois que o Cristo aparece, passa os 40 dias com eles. Ela chega e diz assim: me deixem ir com vocês. Eu não tenho mais ninguém. Me deixem evangelizar junto. E os apóstolos preconceituosos acham que ela ia se perder. Achavam que ela voltaria logo, logo para a vida que tinha antes. E eles então negam, não deixam ela ir. Ela então vai para uma praia, profundamente chateada, emocionada. Quando passam leprosos, vários leprosos, em busca de Jesus. Perguntam: você viu o Messias? E ela conta toda a história. Que o Cristo, que Jesus era o Messias, o Salvador de todos. E que ele fora crucificado pela inferioridade nossa como sociedade. Então, naquela bela tarde, Maria de Magdala, começa a falar de Jesus para eles. Os conforta. E ali, ela acha um propósito. Ela vai com eles, acompanha eles até o Vale dos Leprosos, porque naquela época existia um local chamado Vale dos Leprosos, aonde todos aqueles que tinham a doença, que é altamente contagiosa, ficavam isolados. Hoje a gente chama de hanseníase, tem cura, mas naquela época era uma doença muito severa. Os leprosos era necessário que eles andassem com um sino para avisar a presença deles. E não tinha classe social. Podia ser rico, podia ser pobre, podia ser o rei. Se tinha doença, eles mandavam embora. E Maria vai para esse local, aonde se reuniam os leprosos, aqueles que tinham problemas mentais, todos os doentes, muitos velhos, pobres, né? Claro. E ela passa 10 anos da existência dela lá, falando do Cristo, consolando todos aqueles sofredores. Todo dia, no entardecer, Maria se reunia e falava das consolações que o Cristo houvera trazido. Depois desses 10 anos, um dia, enquanto se banhava, ela sentiu uma mancha estranha no peito. Ela crava um pedacinho de madeira e não sente nada. Naquele momento, ela entendeu que ela também estava com hanseníase, com lepra. E aí, naquele momento, ela se ajoelha e agradece a Deus, agradece a Jesus, a chance de recuperar todos os erros que ela cometeu com o corpo físico, que ela iria se reparar. E ela incansavelmente continua trabalhando, trabalhando e trabalhando. E nos conta Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, que quando ela desencarna, o próprio Cristo vem buscar ela. E no momento que ela se liberta do corpo físico, Jesus está de braços abertos e diz: parabéns, Maria, porque muito amastes
passastes na porta estreita. Esse grande espírito, gente, que é, no meu entender, o maior exemplo do que é ser cristão de verdade. Maior cristã real que vem para cá. A gente tem grandes nomes. A gente pode falar de Estevão, Espírito Pronto, Paulo de Tarso, Pedro, apóstolo João. Mas nenhum deles fez uma transformação tão grande quanto Maria de Magdala. Nenhum deles foi capaz de amar tanto. Nenhum deles estava, digamos assim, tão falido quanto ela. E ela fez a transformação. Maria de Magdala, gente, é um exemplo para nós espíritas, que nessa existência temos essa oportunidade gigantesca. Todos nós, gente, somos chamados pelo Cristo, de uma forma ou de outra. Maria foi chamada por um mendigo que ela ajudou. Todos nós, de uma maneira ou outra, fomos levados a conhecer a doutrina espírita. A gente sabe que o espiritismo é o consolador prometido. A gente sabe que a doutrina espírita vem direto do psiquismo de Jesus. Porque lá naquela última ceia, quando Pedro, muito apegado a Jesus, diz assim: mas mestre, como é que tu vai nos abandonar? Vai nos deixar sozinho? Jesus diz: na hora certa vos enviarei o Consolador prometido, e ele ficará convosco até o fim dos tempos. A gente sabe que esse Consolador prometido, o Espírito de verdade, que aparece lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é, digamos assim, o líder da codificação, é Jesus. Então, gente, hoje o Espiritismo é Jesus nos chamando. É Jesus nos chamando para a vinha dele. Lembrem-se daquela parábola dos trabalhadores da última hora. O lindo da parábola, que a gente tem que se atentar, é que ele fala que todos receberão o mesmo salário. Qual é o salário? É a felicidade, a plenitude. Não importa a hora que você foi chamado. Primeira hora foi lá, os profetas, Moisés. Segunda hora, terceira hora, quarta hora. Nós estamos na última hora. Por isso os espíritas são os trabalhadores da última hora. Fomos chamados, gente, no final, na finaleira. Fomos chamados, não, né? Estamos sendo chamados desde sempre. Mas nessa existência, o convite é mais incisivo. A doutrina espírita, gente, é o remédio tarja preta da providência divina para fazer a gente se transformar. Porque esse consolador, que é o espiritismo, ele vem te trazer um Deus que é bom, é justo e é caridoso. Ele vem te trazer um Deus que é amor. Ele vem afastar de nós todo aquele sentimento de ser injustiça. Aquele sentimento que, pelo menos eu trazia muito dentro de mim, de ser um coitadinho, de ser um injustiçado. Enquanto a gente se sente injustiçado, ou enquanto a gente não entende a justiça divina, a gente não muda, a gente não se transforma. Quando a gente lê os livros de Manuel Filomeno, de André Luiz, a gente vai ver que o grande mal daqueles que estão, dos espíritos perversos, podemos chamar assim, daqueles mais voltados ao mal, é sempre esse. É sempre não se sentirem injustiçados. É sempre não aceitarem a lei de Deus. E a doutrina espírita te explica de uma forma tão clara isso, gente. Te dá essa certeza absoluta
que toda dor e toda aflição sempre tem uma finalidade, e essa finalidade sempre é a nossa evolução, a nossa transformação moral. Toda dor e toda aflição sempre é oriunda de uma falta de virtude, sempre. O que não quer dizer, gente, lembrando, o que não quer dizer que se a pessoa está sofrendo é porque ela é mais inferior que a gente, né? Nossa, que lá sofre tanto. Nossa, tem muita coisa para pagar, né? O espírito adora dizer isso, né, gente? Por favor, gente. Muito pelo contrário. Quando a gente lê Vitor Hugo, por exemplo, Vitor Hugo é maravilhoso, os livros dele. Vitor Hugo como espírito, tá, gente? Através da psicografia de Zilda Gama ou de Divaldo Franco. Não que o Vitor Hugo encarnado, que é o grande Vitor Hugo, não tenha escrito os livros lindos, mas a gente se refere a ele, a que ele mandou já quando estava no mundo espiritual. Ele geralmente narra as últimas encarnações do espírito na Terra. E aquelas últimas encarnações são as encarnações onde o espírito passa por mais dificuldades. Porque, gente, a gente tem que tirar aquela ideia infantil de que nós vamos evoluir sem ter dificuldades, sem ter sofrimentos. A gente tem que tirar aquela ideia infantil de que se Deus nos ama, Deus, nós não vamos ter problema. A gente muitas vezes chega na casa espírita e acha que cruzou da porta da casa espírita, que os boletos vão ser pagos, que os parentes difíceis vão ficar tudo nosso amigo. A gente tem aquela ideia de que para Deus nos amar, ele tem que resolver nossos problemas. E é exatamente o contrário. Basta a gente ver Maria Magdala. Quando ela se mudou de verdade, aí é que vieram as dificuldades. Eu não contei nem 10% da história. Paulo de Tarso, quando ele se transforma, aí que vem as dificuldades. Porque a nossa evolução, gente, a Terra é um planeta de provas e expiações. Por sermos muito inferiores, por nos faltar muitas virtudes, por termos errado muito no passado e agora nessa existência, a gente ainda tem que reparar muitas e muitas faltas. A dor e a aflição sempre é para a gente reparar essas faltas de virtudes. Ou a gente está espiando alguma coisa, ou a gente está sendo provado. A prova para a gente aquilatar as virtudes que necessita. E por isso, gente, que o Espiritismo vem trazer a bandeira da reencarnação. Se a gente imaginasse a vida como sendo, a passagem aqui na Terra como sendo apenas uma, não haveria amor de Deus, não haveria justiça divina. Quando a gente coloca reencarnação, muitas vidas, aí sim. Aí a gente consegue entender por que numa existência uns nascem com uma deficiência física, com uma deficiência mental. Por que uns nascem na extrema pobreza e outros nascem na extrema riqueza? Todos nós somos espíritos imortais multimilenares. O que nós estamos fazendo hoje, neste domingo, dia 8 de maio, está transformando a nossa próxima existência. As atitudes que nós temos hoje, gente, podem gerar consequências para 2, 3, 4 existências. E aí vem o exemplo de Maria, Maria de Magdala. Porque se as coisas ruins nos geram consequências ruins, as coisas boas nos geram consequências muito maravilhosas, muito melhores, podemos assim dizer. É por isso que Paulo de Tarso dizia que o bem cobre uma multidão de pecados. A lei divina, meus irmãos, não é crime e castigo. Risquem isso. Risquem aquela ideia do Deus vingativo. Risquem aquela ideia do Deus mosaico que punia os inimigos. Não é assim. A lei divina, gente, é amor. É por isso que muitas vezes os erros morais, as dívidas que cometemos nesta existência, a gente só vai reparar daqui a 5, 6, 10 existências. Porque não é crime e castigo.
Eu reparo o meu erro moral quando eu estou pronto para ele. A gente tem um grupo de ESD, né? E sempre vira e mexe tem aquela pergunta: mas por que eu que sou bom estou passando por tantas dificuldades e o meu irmão lá que está só na festa, só se endividando, não pega nem gripe? Olhem como a gente é egoísta, orgulhoso e arrogante. Que nós somos perfeitos e o outro está errado. Isso já é um começo. Mas vamos partir dessa ideia de que realmente a gente esteja tendo uma existência padrão de Chico Xavier ou de Madre Teresa. E o meu irmão lá não. Meu irmão só fazendo bobagem. E nele não acontece nada. Por quê? Porque a lei divina não é crime e castigo. A lei divina é lei de amor. Cada falha moral que eu cometo, eu terei que reparar. Cada lágrima que eu derrubei do meu irmão, eu terei que reparar. Porém, eu vou reparar quando isso for bom para mim. Porque a lei é de amor, não é crime e castigo. Deus não é um juiz carrasco igual a gente tem aquela ideia infantil. Você não tem como mudar isso. Deus te ama. Só que a gente tem que lembrar que Deus nos ama e ama o nosso irmão. E esse amor de Deus faz com que a providência divina, gente, gerencie todo o mal que nós, espíritos inferiores, geramos. Eu, Juliano, por ser um espírito ainda inferior, ainda em evolução, essas minhas ausências de virtudes fazem com que eu cometa muitos erros. Mas esses meus erros são gerenciados pela providência divina, pelo meu Pai. E quando eles batem na porta do meu irmão, é porque Deus permitiu, é porque Deus valorou que aquilo seria bom, é porque aquilo é justo e é porque aquilo é necessário para a evolução. É aquela lei que a gente tem lá no nosso livro dos Espíritos, lei de amor, justiça e caridade. Quer dizer que tudo que vem de fora é bom, é justo e é necessário. Por isso ensina Emmanuel: existem injustiças, sou eu cometendo erros, mas jamais injustiçados. Aquele que sofre uma ação negativa, ele sempre está justo, ele jamais será injustiçado, porque Deus é onipresente e Deus gerencia a tudo. Da folha que cai da árvore ao movimento das galáxias no cosmos. Tudo é gerenciado pelo nosso Pai amado, que é Deus. Então, gente, teria muitas coisas para a gente refletir dessa história de Magdala. Eu adoro a gente ter essa certeza de que o chamado do Cristo não é para anjos, é sim para pecadores. Que se Jesus não está nos chamando hoje, através da doutrina espírita, é porque nós podemos se transformar. Deus não seria perverso de nos colocar numa situação ou de nos dar um instrumento que a gente não seja capaz de conseguir. Então, muitas vezes a gente se esconde atrás daquela fachada de eu ainda não consigo, eu sou orgulhoso demais. Sim, mas eu preciso me esforçar ainda mais. Se eu não estou conseguindo agora, eu preciso me esforçar, porque já era para mim estar conseguindo. Se não fosse para mim estar conseguindo, Deus não estaria me colocando em determinada situação. Humberto Campos ensina uma frase que me marcou muito, que ele fala assim: é a austera disciplina até a espontaneidade do amor. Essa é, gente, o roteiro da nossa transformação moral. Por isso que quando Emmanuel começa o trabalho com o Chico, ele diz assim: Chico, vai ser necessário 3 coisas. O Chico diz: pode falar. Disciplina, disciplina,
e disciplina. Para a gente que quer tentar se mudar, quer tentar se transformar, tem que ter disciplina, tem que ler, tem que orar, tem que tentar amar a todos incondicionalmente. E como ensina Emmanuel, amar separando o pecado do pecador. Óbvio, eu não tenho que amar o pecado, muito pelo contrário, tenho que condená-lo, principalmente para a minha existência. Mas o pecador eu devo amá-lo. Aquele que erra, eu devo amá-lo sim, como meu irmão que ele é, porque todos somos irmãos. E lembrar que nós erramos e erramos muito. Então, pessoal, queria agradecer a todos, desejar mais uma vez um feliz Dia das Mães. Então, convidar para uma prece para a gente ir encerrando essa nossa atividade de hoje. Deus, de infinito amor, carinho, misericórdia, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado por toda a ajuda, por todo o amor, por todo o direcionamento que o Senhor nos dá. Ajuda-nos, Pai amado, a fazermos a nossa transformação moral, a fazermos a nossa reforma íntima. Ajuda-nos a nos conhecer mais e a nos trabalharmos mais. Dai-nos a coragem, resignação e a perseverança. Nós o amamos muito. Então, gente, boa noite.